Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 22 de setembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje acolhemos com muito carinho o pastor Ricardo Guimarães, presidente da Igreja Videira no Rio de Janeiro, a missionária Roberta Félix e a nossa menina da mesa de hoje da Assembleia de Deus de Campo Grande, reverendo Edson Nascimento da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça, o pastor Gilton de Medeiros da Igreja Batista em Santíssimo. Muito bom, ouvinte amado, ter você aqui no nosso Debate 93 de hoje. Minha gente, esse tema vira e mexe, ele volta à mesa do Debate 93. Por mais que você tenha programas voltados para esse tema, as dúvidas sempre surgem e muitas vezes as dúvidas surgem exatamente diante de uma afirmação, uma palavra de alguém. Também tem muita gente falando bobagem sobre esse assunto e nós vamos tentar elucidar alguns desses pontos hoje aqui no programa, hein? Ouvinte dizendo, ouço tantas coisas a respeito do dízimo que às vezes eu me sinto confuso. E a que mais me confunde é de que o dizimista fiel não fica doente. O dizimista fiel não fica doente. É o que o nosso ouvinte já ouviu. Ele já acompanhou. Já participou de culto, de reunião, onde a pessoa dizia, olha, quem é dizimista fiel não fica doente. A pergunta que eu faço a você, ouvinte, na sua opinião, é verdade? Não é verdade? É desse jeito? Não é desse jeito? O ouvinte continua. Já ouvi que o dízimo era somente para o período da lei. Mas eu sei que Abraão entregou o dízimo, ou seja, antes que a lei fosse instituída. Ouvi também que na igreja primitiva as pessoas não davam o dízimo, e sim ofertas. Mas nunca vi Jesus ou os apóstolos criticando a sua prática, ou seja, a prática do dízimo. A resistência que alguns têm ao dízimo é uma questão bíblica ou é de dificuldade de serem fiéis? A pessoa resiste ao dízimo, não, porque eu discordo biblicamente, tem essa base, aquela, ou é uma questão de dificuldade de ser fiel? Quero saber a sua opinião. Você pode falar, o que você acha, né? Entendo que muitos exageram no assunto dízimo e passaram a imagem de se aproveitarem do dinheiro do Senhor. Só que o erro deles pode justificar o meu? E aí, ouvinte? Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Edson, o senhor destacou a frase, a que mais me confunde é de que o dizimista fiel não fica doente. É verdade essa pergunta que eu trago a você, ouvinte amado, agora? Você que está acompanhando, participando e está conosco no programa de hoje, e isso é muito importante que a gente assuma e desenvolva uma reflexão que seja bíblica sobre o tema de hoje. Então nós vamos entrar exatamente nesse ponto. A que mais me confunde é de que o dizimista fiel não fica doente. É verdade, reverendo Edson? Bom dia. Bom dia, J.R. Vargas. Não é verdade. Na realidade, dizimista fiel é gente
e gente fica doente, porque nós somos sujeitos a várias situações, várias questões que realmente a gente pode ser submetido a uma enfermidade, e às vezes enfermidade grave. Porque se a gente fala que dizimista fiel não fica doente, a gente também está dizendo que dizimista fiel não morre, né? Porque se as pessoas morrem pelas debilidades, às vezes enfermidades, que não é assassinato, né? Seria da questão de doença. Então eu estou dizendo que dizimista fiel não morre. O grande problema, JR, é que nós queremos negociar com tudo aquilo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos é a maneira de nós estarmos negociando. E algumas pessoas têm, na perspectiva do dízimo, uma maneira de estar negociando com Deus. E, na realidade, essa pessoa aqui está negociando a sua saúde. Olha, eu dou tanto que aí tem a questão da saúde. E isso é um dos grandes equívocos que nós temos dentro da igreja em si. Dizimista fiel não fica doente. É o que ouviu o nosso ouvinte. A pergunta é verdade? Que pensam vocês, companheiros? Pastor Ricardo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR. Essa é uma dúvida realmente que as pessoas têm, porque há uma mensagem que se é passada de uma suposta proteção que é trazida através da prática do dízimo, né? De uma bênção especial que é trazida pelo dízimo. Nós não temos dúvidas de que a contribuição, enquanto semeadura, ela traz uma colheita na vida daquele que contribui. Mas atribuir ao dízimo esses superpoderes de guardar, de impedir, né, baseado única e exclusivamente num texto da lei, é realmente algo que confunde muitas pessoas, porque daí você vai encontrar na experiência pessoas que foram contribuintes fiéis, deram o dízimo e eventualmente se encontraram em dificuldades, inclusive, né, em doenças físicas, e aí vem a confusão. O cara fala, mas eu estou sendo fiel e Deus não está guardando a minha vida, né? Então, veja só, existem bênçãos sim decorrentes da prática do dízimo, mas eu jamais afirmaria que o dizimista fiel não fica doente em nenhuma situação. Que pensa o senhor, pastor Gilton? Bom dia. Bom dia, JR. Eu concordo com os irmãos, os pastores que já se pronunciaram. Efetivamente, nós estamos nesse mundo, esse mundo jaz no maligno e nós sofremos as consequências de estar nesse mundo. Ao contribuir, ao entregar aquilo que entendemos que é do Senhor, nós estamos agradecendo, nós estamos adorando, nós estamos prestando culto e não comprando um seguro de saúde. Então eu posso afirmar com toda segurança que, embora creia, como acabou de dizer o pastor Ricardo, que aquele que contribui, ele está num contexto de alguém que está vivendo a vida cristã em plenitude, por isso mesmo colhe bênçãos, ele não tem necessariamente uma proteção à saúde pelo fato de ser um dizimista. Missionária Roberta, bom dia, bem-vinda. De acordo ou não? Bom dia, JR. Concordo com os nossos amigos pastores. E eu me preocupo ainda com essa pergunta: quem dizima fica doente ou não? No aspecto da motivação. Eu não devo dizimar, creio eu, só a fim de me proteger dessa ou daquela mazela. O propósito do dízimo deve ser uma contribuição em gratidão e em alegria. Em 2 Coríntios, Paulo fala: Deus ama o que dá com alegria, não por medo de ficar doente. Então nós temos aqui, pelo que eu estou entendendo, uma unanimidade nesse assunto, né? Se quiserem acrescentar alguma coisa a esse ponto, fiquem à vontade, porque ele precisa ser bastante esclarecido, porque, como vocês afirmaram, algumas pessoas são dizimistas fiéis, graças a Deus, e ao mesmo tempo elas ficam doentes, como qualquer pessoa fica doente. O entendimento de que se eu der o dízimo eu não adoeço, pelo que eu estou entendendo, não é uma afirmação bíblica. Exatamente. Ela pode ser com a melhor das intenções, mas ela não é bíblica. É isso, companheiro? Exatamente. Eu vejo, JR, como um uso inadequado das bênçãos da aliança, quando Moisés está orientando o povo e fala das consequências da obediência e fala das consequências da desobediência. Então, algumas pessoas, creio eu, retiram do contexto as bênçãos reservadas para quem for fiel à aliança,
povo de Israel especificamente, e aí traz para um outro contexto e aplica de uma forma que eu acho que é inadequada. Muito bem, nós vamos continuar ouvindo a opinião dos nossos companheiros, afinal de contas nós vamos entrar agora na questão que envolve o dízimo, se é algo que está restrito ao período da lei, se ele também se aplica posteriormente à lei, uma vez que o ouvinte traz uma perspectiva anterior à lei. Tá acompanhando, ouvinte? Nós vamos voltar a esse assunto já aqui no nosso debate 93 de hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. A pesquisa hoje é a seguinte: você já ouviu a afirmação de que o dizimista fiel não fica doente? 95% dos nossos ouvintes por telefone dizem que nunca ouviram. E 81% deles no nosso site também nunca ouviram. Quero agradecer o carinho aqui dos nossos ouvintes, já participando conosco aqui no Facebook da Rádio 93 FM, aqui na nossa página do Facebook. Tem um post aqui com os nossos companheiros hoje, você vai conhecer aqui na nossa foto, vai conhecer o pastor Ricardo Guimarães, vai conhecer o pastor Gilton de Medeiros, a querida missionária Roberta Félix, e eu estou aqui ao lado deles, e já tem gente opinando, por exemplo, aqui um ouvinte dizendo: JR, a paz do Senhor seria como dizer que mais abençoada é uma pessoa que tem um carro zero, por exemplo. Heresia pura, diz aqui a Aline. Outra ouvinte, Eliane, dizendo: não é verdade, estamos ainda nesta carne, neste corpo, vamos receber um corpo de glória, é só esperar. A Maria diz o seguinte: não, gente, que é isso? Fica doente sim. Eu quero continuar ouvindo a sua opinião e a sua participação aqui também no Facebook da Rádio 93 FM. E no WhatsApp, telefone 968038319. Um ouvinte diz assim: o dízimo não isenta nenhum cristão de passar por nenhum tipo de aflição. Agora, tem um ouvinte que escreveu pra gente, ele diz o seguinte, já pra próxima fase aí: o dízimo não é cristão. Jesus se alegrou quando a viúva entregou as 2 moedas, que era tudo o que ela tinha. Jesus não quer 10% do salário, ele quer 100% da vida. Um bom pastor dá a vida por suas ovelhas e não 10%, é o que ele diz. Um bom pastor dá a vida por suas ovelhas e não 10%. Tô querendo entender. Não, me ajuda. Você tá agora. Quem tá com o WhatsApp é você, ué. Tá na sua mão. Você tem que ajudar a entender, porque acho que houve uma confusão no final. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É fato. Não é? Eu acho que o que ele tá querendo dizer é que tem pastor que não é bom, que não dá a vida pelas ovelhas e retira a lã dessas ovelhas para continuarmos na mesma linguagem. Não é isso? É isso, companheiro? Provavelmente. E que há mesmo, ouvinte, que há mesmo, agora não são todos, né? Vamos ouvir aqui a opinião dos companheiros aqui, inicialmente, sobre a questão da questão que envolve a lei, não é? Se é uma questão do período da lei e ponto, correto? Então nós estamos tratando isso do Êxodo para cá, beleza? É isso aí? Do Êxodo para cá, então... Pela lógica, o ouvinte está dizendo, olha, do Êxodo até o Evangelho. No Evangelho já muda a história. Ou é anterior à lei, isso envolve Gênesis, ou é Êxodo até o final do Antigo Testamento, Mateus pedacinhos, Evangelho pedacinho, depois muda quando o ministério de Cristo entra, e aí não se aplicaria mais a esse tempo. Ou não. JR, pastor Ricardo, nós temos na questão do dízimo o que está por trás, que é a compreensão de quem deve entregar o dízimo. No período da lei, o povo de Israel era propriedade de Deus. Ele considerava o povo escolhido como de sua exclusiva propriedade. Então todos eram deles. E a entrega do dízimo, então, está no contexto de: eu sou de Deus e separo para o sustento do templo uma parte daquilo que Deus tem me dado para minha sobrevivência. E aí nós temos uma formalização de uma prática que, como o próprio ouvinte já diz, já estava presente antes da lei. Então, o que temos na lei? Deus escolhendo um povo, tornando-se dono desse povo, esse povo é propriedade de Deus. A partir disso, então, esse povo que
tudo é de Deus, separa para o sustento do templo, para o sustento do tabernáculo, uma parte daquilo que Deus mesmo lhes dava. No Novo Testamento, nós temos uma continuidade da ideia de que nós somos propriedade de Deus. E aquilo que nós separamos para entregar ao Senhor, Paulo até estabelece um limite que é muito mais amplo, que é segundo propôs no seu coração. Dízimo então passa a ser ponto de partida e não conclusão do processo. Então nós temos aí no Novo Testamento uma ampliação do conceito. Eu sou de Deus e devo entregar a Ele tudo que meu coração, movido pelo Espírito Santo de Deus, me faz contribuir. A afirmação do ouvinte é: já ouvi que dízimo era somente para o período da lei, mas sei que Abraão entregou o dízimo. Ou seja, antes que a lei fosse instituída. É o que afirma o ouvinte. Ele tá certo? Tá certo. Tá certo, ouvinte? Por não, missionária. Tá desligada? Sem ligar o microfone não funciona, né, missionária? Obrigado, desculpa. Amigos, eu queria acrescentar, partindo do ponto de vista que a Bíblia, no período da lei, é um código de regulação de costumes, e nós sabemos que todo código ele é antecedido por costumes que se repetem e vão ser estabelecidos dentro da lei. Então ele está dizendo que antes da lei já se havia esse costume. Então a lei vem só para regular algum costume que já havia. Nós vemos Caim e Abel dando oferta, Abraão dizimando, e agora estabelece a lei para se deixar regularizado aquele costume, certo? Então esse costume eu não vejo, partindo agora da lei para o Novo Testamento, Jesus abolindo esse costume. Eu vejo Jesus repreendendo religiosos hipócritas que dizimam para se autopromoverem, mas ele diz: bom é, se fizestem estas coisas, quais? Justiça, misericórdia e fé, mas sem omitir aquelas. É como estamos agora no Brasil recebendo o nosso novo Código Civil, o novo CPC, mas sem omitir a base do CPC antigo, só modificando algumas coisas. Então Paulo acrescenta, como o pastor falou, Jesus fala que não é suficiente só dar o dízimo sem praticar justiça, misericórdia e fé, mas Jesus não abole o dízimo, é a minha opinião. Exatamente, a questão, exatamente que a missionária colocou, né, e é bom a gente ressaltar, o Novo Testamento, a gente não talvez, Paulo, por não ter esse problema das pessoas darem ou deixarem de dar a questão do dízimo, não coloca isso, né? Porque a dedicação das pessoas é muito maior. A gente vê no início, no retrato da igreja primitiva lá em Atos 2 e depois em Atos 4, como Lucas descreve o que acontecia dentro da igreja primitiva, de pessoas que davam tudo em prol do evangelho, porque entendiam que a vinda de Jesus seria dentro daquele contexto, né? Então, quando a gente fala que no Novo Testamento estabelece a questão da oferta, a gente não está dizendo que a oferta seja menor do que o dízimo, né? O Novo Testamento não entende de oferta menor do que o dízimo. Oferta em termos de nomenclatura, né? E se a pessoa quer preferir usar a questão de oferta, ela precisa usar de forma que seja maior do que o dízimo, que é justamente a dedicação ao Senhor. Para tentar seguir o passo a passo do que o ouvinte está encaminhando, que tem uma linha de raciocínio aí que está sendo estabelecida, né? Porque a gente já foi lá para o novo e a ideia não é ir para o novo ainda. Nós temos que responder esse ponto que aqui está. Quer dizer, só para ler o texto bíblico que o ouvinte faz a referência é o texto de Gênesis 14, versículo 20. Vou ler do 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão ainda, não é Abraão, Abrão, e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Quem possui? O Deus Altíssimo. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Quem entregou? O Deus Altíssimo. Beleza? 3 vezes a expressão Deus Altíssimo, uma no verso 19 e outra no versículo 20, aliás, são 2. E ao final do verso 20 diz: e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. É a referência que há no Antigo Testamento, no período anterior à lei. É que às vezes a pessoa confunde antigo, lei, né? Antigo todo tem lei, e a lei veio posteriormente
a esse período está aqui. É isso, o ouvinte, quando faz essa avaliação, só nesse ponto aqui, depois nós vamos para o Novo Testamento. Isso, Pastor Ricardo, pois não. Eu queria fazer uma colocação que talvez ajude a clarear, porque assim, todo cristão sensato, ele entende que ele precisa contribuir de alguma forma na igreja dele. Alguns acham que é conforme propôs no coração, que outros acham que tem que ser realmente o dízimo. A questão que eu penso que o ouvinte está colocando aí é o seguinte: tem base além da lei? Se tirar da lei, o dízimo ainda tem validade? Bom, existe uma regra de hermenêutica que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, esse texto aqui, ele já foi interpretado. Gênesis 14, 18 a 20, ele foi interpretado pelo autor de Hebreus, quando ele vem e dá validação, não a questão do dízimo especificamente, mas ele está falando de 2 sacerdócios. No Velho Testamento, o sacerdócio que funcionava era o sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico, ele estabeleceu todas as leis, cerimônias e tal, e era cumprido, e o dízimo era uma dessas práticas. A questão é que, segundo Hebreus 7, esse sacerdócio ele foi abolido, ele se tornou obsoleto, anacrônico, ele não tem validade na nova aliança. Mas esse texto de Gênesis 14, 18 a 20, ele refere-se a Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é o sacerdócio de Cristo, é o sacerdócio eterno, é o sacerdócio que vai durar para sempre, segundo a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que foi validado num sacerdócio, ele precisa permanecer. Então, assim, eu sei que você não queria entrar no Novo Testamento, mas é preciso entrar sim, porque não tem como você compreender esse texto à luz da Nova Aliança. Nós vamos entrar, é que eu não queria entrar naquela hora. Naquela hora. Mas nessa hora que o senhor já colocou, nós já vamos entrar, porque o senhor citou Hebreus, deixa eu ler, só para poder ilustrar aqui para o ouvinte, Hebreus 7, 1 a 3, sim, é o texto que o senhor faz menção aí, não é isso? Exatamente. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, olha o Deus Altíssimo outra vez, hein? Que saiu ao encontro de Abraão, aí o texto fala sobre Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou. É um texto posterior, por isso usa Abraão e não Abrão, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, esse que é o ponto, porque quando você argumenta que você tem que dar o dízimo porque ele foi anterior à lei, esse argumento ele é bíblico, mas ele é muito frágil, porque anterior à lei tinha outras coisas também, por exemplo, descanso no 7º dia. Então você teria que dar o dízimo e guardar o sábado, no meu entendimento aqui desse argumento. Então, a prática é correta, a questão é onde que nós vamos fundamentar? Justamente nesse texto que você acabou de ler, onde diz que esse sacerdócio, ele dura perpetuamente. Então, nós damos o dízimo por causa de Levi? Não. Então, tudo aquilo que é referente à lei, se você fundamentar o dízimo na prática, na determinação da lei, você tem que guardar uma série de outras coisas, tem que circuncidar também, não pode raspar, cortar a ponta do cabelo, tirar a barba e tantas outras coisas, né, que estão ali incutidas na lei. Mas quando você entende que nós estamos debaixo de um novo sacerdócio, que é o sacerdócio de Melquisedeque, e que também isso é algo que o ouvinte precisa ter clareza, porque muita gente ainda evoca o sacerdócio levítico, né, em todas as suas práticas, até a própria questão de dizer, o irmão é levita, né? Esse sacerdócio ele foi completamente abolido na nova aliança, e nós estamos debaixo do sacerdócio de Cristo, que é o sacerdócio de Melquisedeque. Ele diz assim, se aquele fosse perfeito, não teria necessidade de se estabelecer um outro. Então esse é superior. Então, o motivo pelo qual nós dizimamos hoje é baseado nesse sacerdócio de Melquisedeque, porque Melquisedeque aceitou o dízimo de Abraão, e Hebreus diz que Levi, nos lombos de Abraão, Levi era bisneto de Abraão, ele entregou os dízimos a Melquisedeque. Então, se estamos no sacerdócio de Melquisedeque, a prática é plenamente validada.
Pois não. Então, e corroborando aqui o que o nosso amigo pastor Ricardo falou, eu acredito que o dízimo, neste momento, seja ele antes da lei, depois da lei, ou no Novo Testamento, que já entramos de fato agora, o dízimo está relacionado muito neste tempo a princípios. Hoje o dízimo é uma prática que não vai revelar cumprimento de lei apenas, mas alguns princípios cristãos, como fidelidade, que Jesus ressalta quando fala do bom servo, servo fiel e temente. O dízimo está ligado à generosidade, que Paulo por vezes fala a Timóteo em outros textos. E o dízimo também está ligado à honra, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar ao Senhor com a primícia da nossa renda. Então, quando eu dizimo, eu não devo estar apegado se é na lei, se é fora da lei. Eu tenho que entender que o dízimo persegue essa prática segue no sacerdócio do Melquisedeque, mas essa prática revela se há em mim princípios cristãos que norteiam toda a Bíblia. Eu penso no dízimo também, quer dizer, a questão do dízimo, embora a gente veja a questão no Novo Testamento, mas a gente vê que esse texto referindo ao texto do Antigo Testamento, né, e eu penso mais na questão de ser todo mesmo, de entregar total a Deus, né, e essa prática, a gente partir do dízimo como ponto de partida, é realmente uma prática ótima, e quando a gente parte da questão de generosidade, você não vai ser generoso com algo que não é seu, né? Então, quer dizer, é uma questão de ampliar essa ideia de dízimo que Jesus fala que eu não vim cumprir, mas ele amplia alguns conceitos que eram conceitos corretos. Quando Jesus critica as pessoas que estão dando muito, né, no caso, que estavam dando dízimo com um bolo de dinheiro, e que Jesus ressalta a viúva que deu somente uma moeda, ela lhe entrega a sua própria vida. Então, eu vejo dessa forma. Por isso que eu penso que o dízimo, ele não é só algo pedagógico, mas ele é algo extremamente terapêutico. Talvez por ser algo extremamente terapêutico, é que a gente tem muita dificuldade de lidar com o dízimo, porque o dízimo nos trata de algo que é mal dentro de nós. Quando Jesus trabalha a questão de deuses, Jesus não cita outro deus a não ser o próprio dinheiro. Então o dízimo, ele vai trabalhar em nós essa questão do dinheiro como Deus dentro de nós, porque o dinheiro hoje é um exercício de poder, um exercício que as pessoas têm para ter poder sobre as outras. Quem tem mais dinheiro tem mais poder sobre alguém que tem menos dinheiro. Então você paga para que você realmente demonstre que tem mais poder. Então, a questão no Novo Testamento, ele começa a exercer essa questão terapêutica no sentido de nos prevenir contra a arrogância, de trabalhar em nós algumas questões que talvez estejam bem lá dentro, e normalmente as pessoas que têm dificuldade, que questionam o dízimo com relação à prática em si, são pessoas que têm muita dificuldade de lidar com o dinheiro, e aí elas precisam ser tratadas, e aí é isso que Deus quer fazer. Eu acredito que vai além, né? Não só na questão de princípios, de pedagogia, da questão terapêutica, do exercício, da prática do dízimo, mas eu acredito que Paulo, ele vai adiante quando ele fala a Efésios, capítulo 5, verso 5, quando ele fala a Timóteo, do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, e que essa prática de entregar dízimos e ofertas vai demonstrar a minha libertação da avareza, a qual Paulo chama até que a avareza é igual a idolatria. Exatamente. Então, quando eu devolvo, posso dizer assim, o meu dízimo, eu estou também demonstrando a minha prática de fé e conduta cristã, liberto do amor ao dinheiro. Pastora, quando a senhora fala assim, devolvo, posso dizer assim, na verdade, essa expressão pagou Abraão, dízimo a Melquisedeque, essa expressão pagou significa deu a ele aquilo que lhe é devido. Isso. O dízimo realmente é devido ao Senhor. E a Bíblia ainda, se nós formos no perfil da história, a origem do dízimo era o quê? Pagar ao dono da terra. Aqueles que exploravam a terra, etimologicamente, davam ao dono da terra 10%. Então, se a gente reconhece como salmista do Senhor é a terra, então eu estou devolvendo ao dono da terra. Mas não pode esquecer, gente, que nós temos a dimensão de culto presente no ato da entrega do dízimo. Nós não podemos perder de vista que dízimo é parte do culto que eu presto a Deus. A ideia de culto é doação do adorador. É quando o adorador se coloca à disposição do Deus, do Senhor ou da divindade, usando no sentido mais sociológico. Então, culto é adoração, é entrega, é doação. E dízimo está dentro desse contexto de entrega que o adorador faz de si mesmo a Deus. E a entrega do dinheiro é só o reflexo dessa doação primeira de si mesmo. Ouvinte continua.
ouvi também que na igreja primitiva as pessoas não davam o dízimo, e sim ofertas, mas nunca vi Jesus ou os apóstolos criticando a sua prática, ou seja, a prática da entrega do dízimo. Se formos pegar a igreja primitiva, perdoe, pastor, a gente vai ter uma situação como a de Ananias e Safira, né? Eles não entregaram tudo. É bem difícil a gente querer estabelecer que oferta ali, a ideia eram os trocadinhos que eu tenho, a moedinha que eu tenho. A igreja primitiva, a prática de ofertas, especialmente em Jerusalém, era entrega de tudo que 100%. Tinha, que era levado e depositado aos pés dos apóstolos. Na verdade, muita gente faz confusão, acho tantos ouvintes, ovelhas e pastores também, porque de um lado tem esse que diz assim, não, eu não tinha que dar disso, tinha que dar oferta, que a viúva deu 2 moedinhas, então eu vou dar 2 moedinhas também, né? Esse é o argumento, essa interpretação tendenciosa termina alimentando a avareza de alguns. Por outro lado, tem aquele que diz assim, não, na igreja primitiva não dava disso, dava tudo. Mas também outra coisa você tem que refletir, JR, dar tudo não é prático, porque se todo mundo der tudo, a igreja tem que sustentar todo mundo. Vamos analisar a cultura. Então, quebrou a igreja de Jerusalém. Veja, exatamente. Então, o que acontece? A gente precisa fazer uma hermenêutica correta do texto bíblico para entender ali o contexto histórico que estava acontecendo. Interessante que a Bíblia, muitas vezes, aquilo que é comum, ela não se detém o tempo todo mencionar. Por exemplo, em Mateus você vê muitas expressões do hebraico, do aramaico, que não são que não são traduzidos, em outros evangelhos são traduzidos, porque era o destinatário, um tinha conhecimento e o outro não. Única e exclusivamente por conta disso. Então, só para concluir aqui, missionário. Então, veja só, o que acontece. A igreja primitiva vivia um contexto muito, muito específico ali, histórico, de perseguição e de, assim, uma consciência de uma volta iminente do Senhor Jesus e eles se reuniram ali para se fortalecer mutuamente. Mas o princípio que está por trás da vida da igreja ali é generosidade. Exatamente isso. Bom, como o pastor já falou, a questão da igreja primitiva, né, de entender, tem talvez um equívoco escatológico, né, de entender a vinda de Jesus naqueles dias deles, né, então o pensamento deles é por que eu vou ficar com casa guardada, com terreno guardado, com dinheiro guardado, se Jesus vem nos meus dias. Então esse era o entendimento da igreja primitiva e as pessoas não tinham essa disposição, essa dificuldade de entender e de dar isso. Quem teve dificuldade de dar isso de forma total foram Ananias e Safira. Olha, o texto de Mateus 23, não é? Que eu ia citar agora. Jesus tem aqui uma série de advertências, né? Entre elas ele diz, ai de vós, escribas e fariseus. E os dois grupos, embora sejam diferentes, muitas vezes nas palavras de Cristo eles são colocados juntos, eles representam os religiosos mais atuantes, né? Mais intensos em tudo aquilo que havia naquela época dentro do judaísmo. Jesus chama esses dois grupos, escribas e fariseus, de hipócritas. Ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Hipócrita é aquele que encena, é aquele que interpreta um papel, ele não é aquilo que ele diz ser. Por quê? Aí ele diz, por que ele fala isso? Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. 2 pontos. A justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas. Quais a são entrega aquelas? Do dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Exato. É a interpretação aqui do versículo 23, capítulo 23 de Mateus. É isso mesmo, gente? É exatamente isso. Jesus está dizendo, será que Jesus e os apóstolos precisam falar de dízimo, uma vez que é uma coisa que já está inserida? Nesse contexto se aplica a expressão de Jesus, eu não vim para apagar ou abolir a lei,
mas eu vim para cumpri-la. E aí, quando ele fala da aplicação do cumprimento da lei, ele diz: a nossa justiça, isto é, a nossa interpretação deveria ser mais abrangente, mais ampla do que a interpretação, a aplicação dos escribas literal, e dos fariseus. Né? E de fato, pastor, se a gente viajar no raciocínio de Jesus, fica muito descomplicado entender o ensino do Senhor Jesus e essa aplicação da lei. É só você pegar as outras interpretações que ele fez. Vamos lá. Está escrito: não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele que odiar o seu irmão é réu de juízo. Está escrito: não adulterarás. Segundo a lei, adulterar era uma pessoa ter relação sexual com outra pessoa que não é o seu cônjuge. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, com olhar lascivo no seu coração, já adulterou com ela. Está escrito. Então, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Então, se a gente seguir no mesmo raciocínio, o que Jesus diria? Está escrito na lei: entregue o dízimo de todas as coisas. Eu, porém, vos digo: não precisa dar nada. Não. Então, a interpretação de muita gente da graça do Novo Testamento é abolir. É abolir, mas na verdade está longe do pensamento de Jesus, de uma interpretação correta da Bíblia, você chegar a essa conclusão se você seguir todo o ensinamento de Jesus. Então, a base, como o pastor colocou aqui, é que você tem que exceder os escribas e fariseus. Ora, nós estamos acima da lei, nós vemos um padrão acima. Então, está mais por aí do dízimo ser o ponto de partida, mas ele é um referencial, não é, justo, ele é um referencial estabelecido por Deus, validado na nova aliança pelo sacerdócio de Melquisedeque, e que todo crente deveria obedecer. E se ele quiser ser realmente interpretar o pensamento, a mente de Cristo, como ele conduziu essa interpretação da lei, na verdade ele teria que dar o dízimo e mais alguma coisa, e eu creio que o crente fiel já faz isso. Quando ele dizima, e além de dizimar, ele entrega a sua oferta, ele está já suplantando a lei de alguma forma. Deixa eu só colocar uma coisa que eu acho muito interessante a gente pensar, é que dentro do contexto em que Jesus estabelece, é um contexto judeu em que algumas coisas são muito comuns, né? Por exemplo, você está dentro de uma nação e essa nação, alguns fatos que são comuns, você não vai ressaltar esses fatos que são comuns, né? O que você vai ressaltar são fatos que ainda não são comuns para essa nação, né? E, por exemplo, a gente falando com relação ao tempo hoje do Evangelho, o Evangelho ele foi alcançado aos gentios. Os gentios não tinham essa prática da questão do dízimo, né? Então, para eles talvez fique mais difícil. E para a gente é mais difícil porque a gente tem um amor ao dinheiro muito maior. E pra gente que é brasileiro, que é latino, a gente tem mais dificuldades porque pra gente, tudo que a gente dá, a gente tem que receber algo em troca. Então, por isso, algumas pessoas usam dízimo para manipular e algumas outras, né, aceitam a manipulação porque se sentem bem em serem manipuladas ou manipular ou achar que Deus deve alguma coisa a elas porque elas fizeram alguma coisa, deram alguma coisa para Deus. Então, às vezes, essa compreensão é que traz uma dificuldade com relação à questão da prática. E uma coisa também que eu queria notar e que a gente pensasse um pouco sobre isso, é que não há que esteja estabelecendo uma nova lei, e essa questão que a gente precisa entender é que o Evangelho, ele vem pela graça, e a gente precisa pensar que a graça não é uma graça barata, mas a graça é uma graça que é eficiente da ação da graça, é que algumas questões em nossas vidas são exigências que a gente precisa ter de nós mesmos como efeito da graça de Deus em nossas vidas, da graça de Deus dentro de nós, e não como regra externa estabelecida para nós, mas a gente faz com prazer. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito de dar, ele fala de dar com alegria, de dar com prazer, de reconhecer aquilo que Deus fez. Então, ao invés da gente ressaltar essa questão da lei em si e querer evidenciar a lei, o que a gente precisa estabelecer é que os efeitos da graça faz com que a gente cumpra a lei com muita alegria. Sim, e o que eu percebo é que Jesus, ele não está abolindo a lei, mas ele está mostrando e revelando as nossas motivações. Ele está condenando quem representa ao entregar o dízimo e está dizendo: faça isso, não omita essas coisas, mas faça exercendo motivações diferenciadas de gratidão, de adoração, de conduta cristã sarada. E se alguém tem dúvida que os apóstolos não falam sobre isso, Romanos 13:7, Paulo diz: dai a cada um o que é devido. Se a lei lá atrás instituiu que o dízimo era trazido ao sacerdote para o seu sustento, a gente vê um Paulo que trabalha
mas que diz que a obra missionária, onde ele se movimenta de uma cidade a outra, precisa de doações. Então ele diz, dai a cada um que é devido. Mas missionária, me desculpa aí interferir na sua fala, o argumento de Paulo não é de fato a lei. Não é a lei, é o que eu estou dizendo. Os apóstolos falam sem ser da lei. Então, no Novo Testamento... Mas ele de fato, ele não está mandando cumprir a lei, porque não, Paulo foi o apóstolo da graça, né? Não, ele não está falando da lei. O que eu quero dizer é que foi dito aqui. Não está na lei, eu não vejo Jesus criticar, os apóstolos falam, a igreja primitiva executa essa prática. Não fala da lei, mas fala de uma motivação em ajudar a obra do Senhor. Sim. É isso que Paulo está falando em Romanos 3. A minha preocupação é só do ouvinte entender que ele tem que cumprir todos os requisitos da lei com outra motivação. Nós temos que entender que o Velho Testamento, não com outra a maneira que funcionava era o seguinte: eu era abençoado por aquilo que eu fazia para Deus. Deuteronômio 28, se me ouvirdes e me obedecerdes e fizer de tudo quanto eu vos ordeno, essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Se não fizerdes, aí vai ver lá a lista de maldições, que é muito maior do que a de bênção também, se desobedecer. Esses textos, eles não têm mais fundamentos à luz da nova aliança, porque a bênção no Novo Testamento não depende do que o homem faz, ela depende do que Cristo fez na cruz do Calvário. É o que Paulo está falando, eles estão fazendo em Romanos 13:7 por reconhecimento, e está ligado aos mandamentos que o Senhor acrescentou. O interessante quando a gente lê o Evangelho, e aí Jesus Cristo ele tem uma capacidade de sintetizar que é impressionante, até por conta da necessidade de que as pessoas entendessem, né? Então, quando você quer que as pessoas entendam, você simplifica. Em geral é assim que a gente faz, né? E nesse texto de Mateus 23, ele traz os preceitos mais importantes da lei. Veja se isso não está estampado em todas as ações da graça. Justiça, misericórdia, fé. Então, são 3 preceitos que Jesus Cristo traz aqui como os mais importantes da lei. Eles estão aplicados na vida cristã o tempo inteiro. Jesus mesmo disse que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. A misericórdia, o exercício da misericórdia, ele é encorajado em todos os aspectos. Vide o exemplo do samaritano, chamado aí por bom, né? Sobre a questão de fé, nós podemos observar vários textos, inclusive aquele que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa maneira de trabalhar o preceito, né? O que é que está por trás? Muita gente diz que os fariseus e os escribas eram especialistas na lei. Só isso. Jesus, ele veio e conseguiu trazer a lei para uma realidade que, na verdade, era o projeto anterior. É como se houvesse um projeto anterior, depois disso houvesse uma distorção, e ele viesse para dizer nada disso, gente. É assim que se faz. É basicamente como a gente. Deus nos criou, projeto original, houve uma distorção, vem Jesus Cristo para nos levar de volta ao projeto original, de volta ao Pai. Então essas ideias é só uma maneira de explicar, né? Esse termo do salmista quando diz que a lei do Senhor é perfeita, porque o que tá em jogo não é a lei em si propriamente, é essa corrupção da lei na medida que ela é interpretada como um conjunto de regras dissociadas que criou da vida. Dificuldade. E aí, voltando, JR, essa ideia de encontrar o que está por trás, eu acho que quando Jesus coloca diante de nós o desafio de colocarmos as nossas vidas à sua disposição, ele diz: aquele que está disposto a perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, salvá-la-á. Mas aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Então nós temos aqui um paradoxo. Se eu quero ter vida, se eu quero ter tudo, eu tenho que estar disposto a entregar tudo, eu tenho que estar disposto a perder tudo. Quando eu estou dentro dessa perspectiva, contribuir, o dízimo passa a ter uma consequência natural. JR, deixa eu só ler aqui o que está em Romanos 13, verso de número 10. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Jesus ressalta, como você disse, preceito. Então, o preceito de doação também é o amor, né? A resistência que alguns têm ao dízimo continua a perguntar ao ouvinte: é uma questão bíblica? A resistência é bíblica ou é de dificuldade de serem fiéis? É claro que isso aqui vai ser uma opinião, porque nem todo mundo vai ser
questão bíblica, nem todo mundo vai ter dificuldade, mas é uma perspectiva que vocês têm, uma leitura que vocês têm sobre esse assunto. Esse foi o meu destaque, né? Não, mas pode falar. Pode falar. Eu acho que as duas coisas vão acontecer. Tem gente que é avarenta realmente, ele não contribui, ele fica buscando argumentos para não dar nada. Eu acho que esse é o pior. E quando se usa o argumento da graça, eu fico assim ainda mais pasmo. Por quê? Porque, corroborando com o exemplo que você deu, né? A lei dizia, não matarás, estamos na graça, posso matar? Não adulterarás, agora na graça, posso adulterar? Não, muito pelo contrário, a motivação é que muda. Lá a lei, ela vinha com muito rigor, e hoje eu não adultero porque o Senhor tirou aqueles sentimentos adúlteros do meu coração, aqueles desejos adúlteros, homicidas, né, no dia que eu nasci de novo. Agora, eu creio, irmãos, assim, que tem muita gente, JR, que é honesta, que quer realmente ter uma fundamentação bíblica. É o cara que, ele já é dizimista, ele só quer saber assim, me dá um fundamento bíblico, neotestamentário e tal. E muitas vezes o líder foge dessa pergunta, diz, você está perguntando por quê? Porque você não quer dar o dízimo? Não, nós temos que ser honestos de abrir o texto e dizer, irmão, realmente não é com base nesse texto, é com base nesse outro aqui, não é com base nesse sacerdócio, é com base no outro sacerdócio. Se nós queremos realmente estimular a prática, que façamos da maneira correta, porque eu estou pensando naquele camarada que ele quer fazer e ele quer a fundamentação. Pastor Ricardo, deixa eu ver se eu entendi. O senhor está dizendo, por exemplo, que em outros assuntos o pastor ele tem paciência, o presbítero, o obreiro, o diácono, o líder, ele tem paciência para explicar. Olha, ele vai dizer assim, meu filho, é o seguinte, a vida cristã é diferente. Tá vendo aqui a Bíblia, ela fala que você é o sal da terra. O que quer dizer isso? Sal, tal, a luz do mundo, tal. Aí quando a pessoa questiona o disco, ela fala, rapaz, obedeça, senão você vai pro inferno. Mais ou menos isso? Por aí. Ele pega Malaquias 3, 10, 11, fala, o devorador vai entrar na sua casa, o migrador, não sei o que e tal. Então veja bem. Você Dentro desta linha de raciocínio, nós podemos ter muita gente, como o senhor disse, honesta, correta, isso, suplicando por uma informação, por uma resposta bíblica. Eu tenho aqui já vários, eu vou fazer, quer dizer, ouvinte, vou fazer um debate exclusivo para respostas. Porque as respostas são várias. Olha, a esse ouvinte sincero que eu quero tirei o empréstimo, como é que eu faço, entendeu? Vários aqui, posso dar numa outra igreja que precisa mais? São vários exemplos aqui de perguntas que os nossos ouvintes fazem, e podem continuar, Ginaldo, estão tentando juntar todas as perguntas possíveis aqui para poder responder a todos, mas se eu entendi bem, e eu queria ouvir os demais companheiros sobre esse assunto, é porque a impressão que dá é que há uma impaciência para explicar, até porque, depois é outro assunto, ainda hoje, é de gente que usa a lã da ovelhinha em causa própria. Entendeu? Não é nada de obra de Deus, reino de Deus, camarada, entendeu? Isso lá existe impaciência, existe falta de fundamentação bíblica. E existe também o charlatanismo, né? Então, mas peraí, nós vamos entrar, esse é o outro ponto. Deixa para depois. Fala, pastor Gilton. Teologia da ameaça com o dízimo. Então, nós estamos diante daquele crente que quer sinceramente ser informado, quer entender o porquê da contribuição ou o porquê do dízimo. E aí, JR, como eu estava tentando dizer, nós temos que entender que culto, adoração a Deus é entrega de vida. E quando o Senhor Jesus Cristo nos resgata do poder do pecado, ele diz, olha, vocês foram comprados, vocês são meus porque vocês foram comprados. Nós temos que cristalizar esse entendimento. O crente em Jesus Cristo, genuinamente transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder do perdão do Senhor, pelo sangue de Cristo, ele é nova criatura, ele agora é propriedade de Deus. Então esse é o ponto de partida. E quando eu vou entregar ao Senhor a minha adoração, por isso a gente tem que dizer, ninguém vai assistir ao culto, a gente vai adorar, a gente vai prestar culto. Então quando eu vou adorar, eu estou colocando a minha vida no altar. Muito bem. E neste colocar a minha vida no altar, eu entrego a minha contribuição, porque eu entendo que eu contribuo para o sustento da obra do Senhor. Deixa eu ressaltar aqui a importância da explicação, que é importante que quando você pede uma explicação, você esteja aberto para ouvir a explicação.
ainda que você tenha muitos questionamentos. O questionamento não é falta de respeito, desde que feito com respeito. Exatamente. O questionamento, ele é parte do aprendizado. Na sala de aula, você levanta a mão e apresenta uma questão. Você não está questionando moral, você não está questionando a vida, você está questionando a informação. Você quer esclarecimento e ajuda para entender esse assunto. Correto, companheiro? Correto. É isso aí? O JR, algumas vezes as pessoas que fogem da resposta, ou para mim elas têm duas intenções, né? Uma, ou seja, manipular as pessoas, porque ela não tem base na questão das respostas para dar para as pessoas, né? E por isso você foge. Ou então a pessoa, quer dizer, eu só penso, ela não tem base bíblica para dar, ou então ela é muito mal intencionada e ela percebe isso e talvez acusa do seu inconsciente essa questão da sua má intenção com relação ao dízimo em si. Outra questão eu gostaria de colocar, da gente entender, algumas pessoas elas não dão o dízimo porque há um entendimento equivocado, não do dízimo em si, mas do que significa a graça em si, né? Nós temos a ideia de que a graça, e a ideia que a gente tem é normalmente a ideia de uma graça barata. A graça não é barata porque custou caro. Deus precisou dar seu filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. E ao contrário do que a gente pensa, que o contrário de graça seria sacrifício, não. O contrário de graça é mérito. Quando a gente entende que o fato da gente ser alcançado pela graça de Deus, ela não nos leva a não ter nenhum sacrifício na vida em si, a gente consegue entender o que verdadeiramente é vida cristã. Se a gente olhar para os personagens bíblicos, todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus foram pessoas que passaram por situações onde tiveram muito sacrifício na vida, e a gente precisa às vezes ter sacrifício até mesmo na vida financeira. Vamos entrar nesse último ponto aqui. Entendo que muitos exageram no assunto dízimo e passaram a imagem de se aproveitarem do dinheiro do Senhor, só que o erro deles pode justificar o meu? É a pergunta que faz o ouvinte, né? Vocês já disseram que não, então nem precisa nem responder a essa, mas entrando no aspecto que envolve a questão do charlatanismo que a missionária mencionou. JR, nós vemos assim, como os pastores falaram, tem uma gama de pessoas que de fato têm a dúvida e não são esclarecidos. Outras tantas, como eu acredito que esse ouvinte que tem o conhecimento bíblico, e se alguém se não tivesse, eu acredito que hoje nós estamos aqui ajudando um pouquinho. Ele pode anotar esses textos, estudar mais calmamente e pedir ajuda ao seu líder. Mas eu temo que as pessoas estão desanimando na devolução do seu dízimo em virtude do charlatanismo, em virtude de pregações ameaçadoras que colocam o devorador dentro da casa da pessoa porque ele não trouxe o seu dízimo, em questões de ameaça de doença, como foi citado o medo aqui do ouvinte. Então esse ouvinte, ele precisa estar atento aonde ele está se alimentando espiritualmente. Se ele tem dúvida, se ele tem medo, então está faltando esclarecimento, está faltando ele conversar com o seu líder. Não estamos aqui para orientar a migração de uma igreja para outra, mas nós estamos aqui para dizer que existem pessoas que fazem o uso errado da fé. Existem, mas existem muitos homens de Deus sérios, a quem nós devemos honra, e há igrejas sérias, onde o seu dízimo será aplicado efetivamente para o estabelecimento e manutenção do reino de Deus na terra, para o sustento da casa do Senhor. Mas se você percebe que está debaixo de palavras com esse tom de ameaça, de maldição, procure ver onde você está se alimentando. Muito bem, quero dizer a vocês que nós estamos começando a rediscutir esse assunto, será sempre revisitado, porque ele faz parte do nosso dia a dia. Há pessoas, como já foi dito aqui, há pessoas que querem uma informação, e eu acredito que os nossos ouvintes estão buscando uma informação. O tom, e o ouvinte pode acompanhar isso, não tem tom ameaçador em ninguém aqui. Ninguém tá, como a gente diz aqui no Rio, né? Isso fora do Rio tem outro significado. Ninguém tá esculachando ninguém, né? Tá todo mundo respondendo pausadamente, tranquilamente. Não tem ninguém sendo ironizado, não tem ninguém sendo ridicularizado. Eu acho, ouvinte, que ainda que você tenha todas as divergências, leve isso em consideração, porque isso me pareceu aqui, eu quero ressaltar, respeito pela sua dúvida e ainda pela sua discordância. Eu acho que isso é uma coisa fantástica quando a gente chega neste nível de entendimento. Perguntas, por exemplo,
Deve-se dar o dízimo de empréstimo? O ouvinte dizendo, olha, eu sou a favor de entregar o dízimo. Eu sou contra colocar envelope com nome. Tem outro ouvinte que diz que põe o quadro. E tem um quadro. Ele é contra colocar o quadro com o valor que o dizimista dá. Inclusive um ouvinte contando, ele é autônomo. Tem mês que ele recebe X, tem meses que ele recebe 2 vezes X, tem meses que ele recebe menos X. Isso já é E aí a pessoa coloca lá e o pessoal fica mandando indireta. Aê, vai, tá roubando, hein, sujeito? Não, peraí, calma aí, quem mais? Vocês Tá querem mais? rico. Não é para discutir o assunto hoje, só tô anunciando. O dízimo é do líquido ou do bruto, né? Ao invés de dar à igreja, por que não dar aos pobres? Pergunta que o ouvinte faz. Eu acho que é pergunta essa sincera, pergunta é entendeu? repetida muitas Calma aí, vezes. missionária. Ela tá querendo responder as perguntas. Calma aí. E a pessoa que dá o dízimo do tempo, não basta isso? É errado pagar as contas antes de entregar o dízimo, ou seja, se sobrar, né? Por uma ocasião especial, eu posso dar o dízimo em outra igreja. Ao abrir as janelas do céu, isso é no sentido literal, vai chover lá em casa. Uma pessoa da minha família não dá o dízimo porque ajuda muitas pessoas, ela só dá oferta. Se não dou o dízimo, eu não posso tomar ceia. Tem as pessoas que querem saber o dízimo do atraso. Atrasou um mês, entendeu? Como é que faz o cálculo dos juros? Se tem juros, se não tem juros. Tá entendendo? Então são perguntas, minha gente, perguntas sinceras, honestas. Perguntas honestas dos nossos ouvintes que nós vamos... justo, JR, porque de Tem fato na resposta, lei tem existia uma regulamentação de Isso. pagar um quinto. Mas Isso é pregado hoje, mas infelizmente... Pois é, irmãos, é isso que eu acho que é o fascinante do programa de rádio que presta serviço à igreja. É poder esclarecer. É claro que do outro lado, o mal intencionado vai dizer, ih, rapaz, esse programa vai dar um trabalho. Depois eu vou ter que aí começa a falar mal. Não ouça, então cuidado com isso. O ouvinte que não é bobo tem que abrir o olho, porque quando a pessoa diz o seguinte, não faça isso, não ouça isso, não ouça aquilo, tem que ver. Às vezes você está sendo porque a ignorância facilita, o não entendimento, o não estudo facilita para o manipulador. Então cuidado, porque se alguém está mal intencionado vai falar contra. E, claro, nós estamos aqui todos juntos no ar, faz parte. Pessoa pública, todos vocês são, é uma emissora de rádio aberta, tem gente a favor, tem gente contra. Mas quem está acompanhando com seriedade, percebe que o único objetivo é esclarecer e trazer o esclarecimento com muito respeito, com muito carinho e com muito amor pelos ouvintes que estão nos acompanhando, são ovelhas do Senhor Jesus Cristo, pelos pastores a quem ele comissionou para essa obra pesadíssima e por essa igreja maravilhosa que é a Igreja de Cristo, com a qual nós temos que ter muito zelo e muito cuidado. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Você já ouviu a afirmação de que o dizimista fiel não fica doente? 96% dos ouvintes por telefone dizem que nunca ouviram. 78% deles no nosso site dizem também que não ouviram. Vou encerrar aqui com uma palavra da nossa ouvinte no WhatsApp. Ela diz assim: essa programação da 93 FM é nota 1000. Eu quero parabenizar todos os debatedores e dizer que o debate é uma escola bíblica todo dia. Quem quer aprender a palavra, que ouça o programa. Obrigado, ouvinte. Obrigado. Muito obrigado. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Eu transfiro essa honra aqui aos nossos debatedores e também à nossa equipe que trabalha muito para que tudo transcorra bem, com seriedade e firmeza na palavra de Deus. Estamos juntos no Debate 93. Pergunta uma querida ouvinte aqui: por que as pessoas têm dificuldade de acreditar na transformação das outras, hein? Eu sofro com os olhares atravessados dos irmãos da igreja que sempre estão medindo as minhas ações. Parece que o que eu fui no passado é mais forte do que sou no presente. O que alguém com um passado terrível deve fazer para que acreditem em sua mudança? Aqueles que se negam a enxergar a transformação estão sendo de alguma maneira preconceituosos? Se o princípio do evangelho é a mudança de vida,
Quando a igreja desconfia, não seria também falta de fé na ação de Deus? Como podemos pregar que Jesus salva, liberta e transforma, se na prática somos os primeiros a apontar o dedo? O que fazer para não perder o ânimo de ir à igreja diante de tantas dúvidas e acusações? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Ricardo, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR. Eu posso deixar com os ouvintes aqui um texto bíblico? Eu queria deixar aqui o texto de Romanos, capítulo 11, 16, que diz: e se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Consagre os seus dízimos e santifica todas as suas finanças. E queria aproveitar o momento aqui e convidar os nossos ouvintes à nossa conferência dia 26 de setembro, sábado, no Barra Music, das 8 da manhã até as 20 horas. O tema é Meu Reino Não É Deste Mundo, conferência da Igreja em Células. Se você quiser estar conosco, www.videirario.com.br. Maravilha, obrigado, pastor. Muito obrigado, querido pastor Gilton. Obrigado, JR, por mais um debate. É uma alegria estar de volta. Deixa aqui um abraço para minha igreja, a Igreja Batista Jardim Santíssimo, que dia 24 de outubro dedica um novo templo para o Senhor. Estaremos dedicando um novo templo. E também um abraço para a equipe do Jornal Novas e a família que está ouvindo. Missionária Roberta, obrigado. Obrigado, JR. É um prazer também estar de volta. Eu quero mandar um alô à minha família, à minha amiga missionária Camila Barros, que nos ouve, ao pessoal lá do Face, da 93, do nosso Face, conferencista Roberta Félix, e também a PIB de Guaxindiba, que nos recebeu nesse final de semana, e ao nosso amigo George Fernandes, pregador. Um abraço. Maravilha. Reverendo Edson, obrigado, querido. Forte abraço. JR, eu que agradeço. Eu gostaria de mandar um abraço especial ao meu presbítero, o presbítero Paulo Storck, vice-presidente do presbitério. Ele mandou um abraço para vocês. Obrigado, Paulo. Aquele abraço, irmão. Tá, e gostaria de também mandar um abraço para toda a igreja presbiteriana de Maria da Graça, povo de Deus, povo abençoado, povo abençoador. Deus abençoe a vida de todos nesse dia especial. Maravilha, deixa eu mandar um grande abraço também aqui pro nosso amigo Sérgio Silva, acompanhando a gente aqui. Eu mando aqui o nosso carinho e o nosso abraço. Hoje é aniversário da nossa querida Claudinha Mérida. Ela é a programadora musical da nossa 93 FM, tá muito jovem, graças a Deus, mas já há muito tempo aqui na nossa equipe da 93 FM, aliás, como todos os demais companheiros aqui, graças a Deus, são companheiros de muitos anos. A Claudinha é um doce de menina, é uma mãe zelosa, cuidadosa, uma esposa querida e amável, também uma filha que cuida muito bem dos seus. Nós agradecemos a Deus pela vida da Claudinha, vamos orar pela sua vida, pedindo que Deus continue abençoando, fortalecendo, guardando, que ela continue sendo essa menina cheia da graça e da bênção de Deus, que nos alegra muito com o seu estilo. Ela tem uma habilidade muito especial na área da dança, é um dom. É uma coisa impressionante as coreografias que ela inventa das músicas que você ouve aqui na 93 FM. Um dia ainda alguém irá gravar isso em vídeo e vai publicar isso para que os ouvintes possam se deleitar com cenas impressionantes aqui dessa, hein? Não? Essa Claudinha é uma figura, é uma bênção. No último domingo, a nossa querida Marina de Oliveira também completou mais um ano de vida. Ontem aqui nós não conseguimos ter tempo suficiente hábil para poder mencionar, mas queremos agradecer a Deus também pela sua vida, uma das grandes cantoras da música evangélica no Brasil, precursora dessa história, dessa explosão da música gospel em solo brasileiro, uma figura que eu conheço há muitos anos, e eu quero agradecer muito a Deus pela vida dela, pedindo ao Senhor que continue a abençoar, guardar e sustentar a vida da nossa querida Marina. Hoje nós também vamos orar pelos prefeitos e governadores dentro da campanha #EuAmoBrasil, #EuOro pelo Brasil, para que a justiça seja a condutora de suas ações e para que nossas cidades e estados sejam prósperos sob seus comandos. Nós também vamos orar pelo tema de hoje, pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e pela igreja. Nós vamos orar com o reverendo Edson nesta hora, apresentando todos esses temas diante de Deus em oração.
Pai querido, Pai bendito, Pai maravilhoso, te agradecemos, Senhor, por estarmos juntos aqui. Te agradecemos, Senhor, por esse tema, ó Pai, pela relevância dele, Senhor, para todo o povo que está te ouvindo. Pai, nós também queremos te agradecer, Senhor, pela vida da Cláudia, Senhor, que completou mais um ano de vida, que tu abençoe e sustente, ó Pai. Te agradecemos pela vida da Marina, Senhor, que tu abençoe também a tua serva. Nós queremos colocar nas tuas mãos os governadores, os prefeitos, Senhor, da nossa cidade, do nosso estado. Ó Pai, nós queremos te pedir que tu guarde, que tu proteja, Senhor, para que tenhamos, Senhor, uma cidade boa de se morar, de se viver, Senhor. Que tu nos guarde, nos proteja. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.